Um Boeing 777 executa uma arremetida após uma decisão muito tardia dos pilotos. A poderosa aeronave começa a levantar o nariz, mas algo está errado, e ao recolher o trem de pouso, ela cai em direção à pista. O que está acontecendo? Fique ligado. Este acidente é um daqueles em que os pilotos de poltrona foram muito rápidos em apontar culpados, e isso porque, desde o início, parecia muito claro o que e quem era o responsável. Mas, como sempre, quando você aprofunda um pouco mais, tudo se torna muito mais complicado. Em 3 de agosto de 2016, por volta das 7h30 UTC, os pilotos do voo 521 da Emirates Airlines se preparavam para uma chegada padrão à base em Dubai. Eles estavam no final de um voo de 3 horas e meia entre o Aeroporto Internacional de Trivandrum, na Índia, e o Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Atrás dos 2 pilotos na cabine, 16 comissários atendiam bem aos 282 passageiros a bordo. O comandante, de 34 anos, estava atuando com o piloto nos controles, e agora se preparava para passar o briefing da aproximação que eles esperavam realizar em Dubai ao seu copiloto. Apesar da pouca idade, ele era experiente, com quase 7.500 horas totais de voo, e mais de 5.000 delas no Boeing 777, a aeronave operada naquele dia. O copiloto, piloto monitor neste voo, tinha 37 anos, quase 8.000 horas totais de voo, mas só cerca de 1.300 no 777. Os 2 pilotos estavam descansados e bem-humorados. Eles descansaram bem antes, e o voo era em um horário conveniente pela manhã. Então, jet lag e fadiga não foram problema. O copiloto estava ouvindo atentamente as orientações do comandante. Primeira vez voando com esse comandante, mas ele parecia muito gente boa, e a dinâmica na cabine de comando estava bem administrado. O comandante havia ouvido as sugestões do copiloto durante o voo, e o CRM estava fluindo tranquilamente. Em outras palavras, era um bom dia no escritório. Os pilotos receberam as últimas informações meteorológicas de Dubai e previam uma aproximação RNP para a pista 12 esquerda, pois o ILS não seria usado naquele dia. Uma aproximação RNP utiliza o GPS da aeronave e requer briefing e preparação minuciosos. O tempo parecia geralmente bom, com céu limpo, mas estava realmente quente em Dubai, quase 49 graus Celsius, ou seja, 120 graus Fahrenheit, e com ventos variáveis e rajadas vindas de diferentes direções. Devido aos ventos, foi emitido aviso de wind shear para todas as pistas de Dubai no horário previsto da chegada da aeronave. Wind shear é uma mudança repentina na direção ou velocidade do vento que pode ser perigosa para aeronaves por afetar a velocidade indicada, ou seja, a quantidade de ar que passa sobre as asas e, portanto, o desempenho da aeronave. Os casos de wind shear geralmente estão ligados a tempestades, mas naquele dia em Dubai havia outro motivo para isso. O vento que afeta o aeroporto de Dubai normalmente seria causado por padrões meteorológicos existentes, mas às vezes também pode ser influenciado por outro fenômeno meteorológico chamado brisa marítima. Agora, a brisa marítima se forma quando o ar da Terra é aquecido pelo Sol e começa a subir. Esse ar é então substituído por ar mais frio vindo do mar, o que faz com que o vento sopre do mar em direção à Terra. A brisa marítima começou a superar o vento predominante, fazendo 2 direções de vento se encontrarem sobre o aeroporto e gerando potencial wind shear. Os pilotos debateram o aviso na cabine e o comandante alertou o copiloto sobre a chance de precisarem executar uma manobra de escape de wind shear. Essa manobra é essencial para todos os pilotos, pois deve ser feita de imediato e com precisão ao detectar wind shear. Nessa manobra, os pilotos precisam aplicar imediatamente empuxo máximo e pressionar os botões toga nas alavancas de potência. Em seguida, devem elevar o nariz da aeronave até uma altitude predeterminada, normalmente em torno de 15 graus, mais ou menos, e não devem alterar a configuração da aeronave até que seja verificado que estão fora do wind shear. Isso é feito para manter a aeronave subindo e afastando-se do terreno o mais rápido possível
e para proteger a aeronave caso ela toque o solo. O Boeing 777 que eles estavam pilotando estava equipado com 2 sistemas de aviso diferentes para wind shear. Um sistema preditivo, ligado ao radar meteorológico, detectava wind shear à frente da aeronave, e um sistema reativo conectado ao sistema aprimorado de alerta de proximidade do solo. Ambos os sistemas eram inibidos se a aeronave estivesse abaixo de 50 pés do solo. O comandante revisar o procedimento com o copiloto demonstrou profissionalismo e respeito às normas da empresa. Fazer isso melhora a consciência situacional compartilhada e a preparação para essa ameaça percebida, e é algo que sempre tentamos fazer se algo incomum puder ser antecipado. Após revisar a manobra de escape de wind shear, o comandante prosseguiu com o briefing normal da aproximação. Esse briefing incluiu como ele iria executar o procedimento de aproximação perdida, que envolvia recolher os flaps para 20 e subir reto à frente até 3.000 pés. Agora, é importante discutir como a Emirates Airlines treinava seus pilotos para arremetidas. A política da empresa exigia aproximações com autothrottle ativado. O autothrottle controla o empuxo dos motores e garante que o empuxo esteja devidamente ajustado para cada fase do voo, seja tentando atingir uma velocidade específica ou uma taxa de subida e descida. O uso do autothrottle reduziria a carga de trabalho para o piloto que estava nos controles e ajudaria a ajustar o empuxo correto de arremetida durante a arremetida. O treinamento em simulador dos pilotos foi feito em configurações normais, sempre com o autothrottle disponível para ativação. Sempre que os botões toga eram pressionados, o autothrottle normalmente funcionava sem falhas. Os botões toga são 2, localizados nas alavancas de empuxo. Eles significam decolagem e arremetida, e se pressionados, vão instruir o autothrottle, os diretores de voo e, às vezes, o piloto automático a ativar certas configurações para decolagem, arremetida ou em caso de wind shear. O comandante fez treinamento especial em simuladores, parte do programa recorrente da Emirates. Isso incluía arremetidas após o toque, mas esse treinamento havia sido feito com o autothrottle completamente desconectado, o que significava que as potências de arremetida teriam que ser ajustadas manualmente. Nesses exercícios, o empuxo de arremetida manual era comunicado antes e os pilotos estavam bem preparados. O procedimento de arremetida no manual da companhia já orientava ambos os pilotos a checarem o empuxo ajustado após iniciar a manobra, mas não havia chamadas específicas para verificar se o empuxo realmente havia sido ajustado. Além disso, as mudanças no anunciador de modo de voo, normalmente sempre anunciadas, não deveriam ser chamadas abaixo de 200 pés, pois acreditava-se que isso podia distrair. Agora, havia uma pequena observação no manual de treinamento da tripulação de voo e nos manuais FCOM explicando que o autothrottle não estaria disponível após o toque, enquanto a aeronave estivesse no solo, mas isso não era muito destacado no treinamento inicial ou nos recorrentes. Após o briefing, os pilotos pediram descida e o controle de tráfego aéreo autorizou o início da descida em direção ao aeroporto. Durante a descida, os pilotos comentaram rapidamente experiências anteriores com wind shear, e o comandante relatou ter enfrentado uma em Dubai meses antes, e que parecia apenas um aumento repentino de velocidade, e isso os levou a realizar uma arremetida normal. Enquanto desciam, o comandante refletia sobre outro fenômeno que experimentara recentemente ao pousar em clima quente, um fenômeno chamado de térmicas. Térmicas são basicamente bolsões de ar quente que se desprendem de superfícies aquecidas e começam a subir como balões. Vocês já devem ter visto isso no verão. Redemoinhos de poeira e rajadas de vento causados por térmicas, as mesmas que aves e planadores usam para subir. As térmicas têm tendência a se formar sobre as superfícies das pistas e podem causar efeitos semelhantes aos de wind shears positivos durante o pouso. Como térmicas e wind shears leves eram comuns em Dubai, o comandante não achou que isso os afetaria muito, pois tinha experiência com ambas. O desempenho da aproximação foi calculado com flaps 30 e acréscimo de 5 nós, resultando em velocidade final de aproximação de 152 nós
e velocidade de referência no toque de 147 nós. A pista 12 esquerda de Dubai tem 3.600 metros, então os pilotos concluíram que o desempenho de pouso não seria um problema, mesmo se o vento virasse vento de cauda de 10 nós, algo frequente. Às 8h17, o voo Emirates 521 desceu passando por 16.000 pés e o copiloto entrou em contato com o controlador de aproximação de Dubai. O controlador avisou a tripulação que eles receberiam vetoração para a aproximação RNP na pista 12 esquerda como planejado. A aeronave desceu conforme instrução do controlador, sem que os pilotos soubessem que duas aeronaves à frente haviam arremetido da pista 12 esquerda por causa do vento. A tripulação não ouviu essa informação ao receber as últimas vetorações para a aproximação, pois ainda falava com o controlador de aproximação e as arremetidas foram comunicadas na frequência da torre. Se os pilotos tivessem ouvido isso, é provável que teriam ficado um pouco mais atentos na hora da própria aproximação e pouso mais tarde. Os pilotos receberam a confirmação do chefe de cabine de que a cabine estava pronta e iniciaram a preparação final para o pouso. Antes de entrar na sequência do acidente, quero compartilhar uma breve mensagem do patrocinador. Considere me apoiar apoiando eles. Obrigado ao nosso parceiro neste vídeo, NordVPN. Mudando sua localização virtual com um clique, o Nord permite acessar a internet por servidores proxy globais. Assim, você pode acessar versões de sites e serviços de streaming de outros países. Então, com o Nord, se você estiver viajando para o exterior e um site específico não estiver disponível no país onde você está, basta abrir o mapa, clicar na sua localização de origem e você estará conectado em segundos. É simples assim. Você pode escolher entre mais de 5.000 servidores em 59 países. Por exemplo, se você quiser usar o Skype ou o YouTube em países onde esses serviços não funcionam, o NordVPN vai te ajudar com isso, mudando seu endereço IP e redirecionando seu tráfego de internet por meio de um servidor remoto em um país onde realmente funciona. Você vai aproveitar velocidades incríveis de internet e fazer streaming com segurança, mesmo quando estiver conectado ao Wi-Fi público, onde quer que esteja no mundo. Aproveite a oferta exclusiva da NordVPN em nordvpn.com/pilot. E lembre-se, você não tem nada a perder, já que a Nord oferece garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Obrigado ao NordVPN pelo patrocínio. Vamos continuar. Os pilotos do voo 521 da Emirates se aproximavam do aeroporto. Eles estenderam os flaps e terminaram a checklist de aproximação quando o controle de tráfego aéreo deu o último vetor e autorizou a aproximação RNP para a pista 12 esquerda. Às 8h34, o comandante solicitou baixar o trem de pouso e ajustar os flaps para 30. O copiloto completou a última parte da checklist de pouso enquanto o comandante armava o freio aerodinâmico. A aeronave ficou estabilizada e pronta para pousar. Estavam acima do ponto de estabilização a 1.000 pés para pouso, como exigia a companhia, e tudo parecia normal. O controlador de aproximação os transferiu para a Torre de Dubai, e nessa frequência, 2 Boeings 777, que estavam logo à frente da aeronave, haviam pousado recentemente, sem relatar nenhum problema. Talvez por isso, o controlador da torre não citou as arremetidas anteriores. O voo 521 entrou na frequência e às 8h36 a torre autorizou o pouso na pista 12 esquerda com vento a 340 graus a 11 nós. Isso significava que agora enfrentavam um vento de cauda de 10 nós, mas como discutido antes, isso estava dentro do desempenho de pouso da aeronave. Os controladores da torre viam isso em seus instrumentos, mas não avisaram a tripulação. Os indicadores de vento na pista oposta também indicavam aproximadamente a mesma quantidade de vento de cauda, o que significa que o vento agora estava soprando de ambas as direções em direção ao centro da pista. Não era obrigatório repassar essa informação, mas ela indicava que as condições de vento na pista poderiam se complicar. Às 8h38 enquanto a aeronave descia passando por 930 pés, o comandante desconectou o piloto automático para assumir o controle manual do restante da aproximação, mas deixou o automanete engatado,
conforme os procedimentos da empresa. O automanete estava em modo de velocidade, permitindo ao comandante movê-lo, mas continuava armado para arremetida se os botões toga fossem acionados. À medida que a aeronave descia, passando por 750 pés, o vento começou a mudar de vento de proa para vento de cauda. A aeronave continuou descendo com uma razão de descida de cerca de 700 pés por minuto, e quando passaram por 450 pés, onde o automático Mínimos. chamada foi feita, o comandante respondeu pouso, ao que o copiloto respondeu confirmado. A velocidade indicada era agora de 156 nós, reduzindo em direção à velocidade alvo de 152, ainda bem dentro dos critérios de aproximação estabilizada. Quando a aeronave desceu, passando por 190 pés, o copiloto anunciou 60 nós de vento de cauda, o que foi reconhecido pelo comandante. Isso é muito vento de cauda, mas o que define se podemos pousar é o vento informado pela torre. O vento de cauda pode sumir rápido durante a descida, sendo o vento de superfície o único que afeta nosso desempenho no pouso. A 115 pés, o copiloto anunciou reduzindo para 13 nós em referência ao vento de cauda, e o comandante respondeu: confere. Aconteceu isso, e depois o GPWS alertou: 100. Poucos segundos depois, a aeronave cruzou a cabeceira a cerca de 54 pés, praticamente no perfil. Mas como o vento de cauda estava diminuindo, a velocidade indicada começou a aumentar, e como resultado, o autothrottle começou a reduzir o empuxo para ocioso para tentar manter a velocidade comandada de 152 nós. Durante os próximos 4 segundos, o GPWS alerta: 50, 40, 30, 20, 10. Nós, pilotos, usamos avisos de altitude por rádio para decidir quando iniciar o arredondamento, e tanto no Boeing 777 quanto no 737, ela normalmente começa por volta dos 30 pés. Mas aqui o comandante, em vez disso, iniciou o arredondamento um pouco mais cedo, por volta dos 40 pés. Vale comentar sobre o procedimento correto de pouso que pilotos seguem e onde focar ao aterrissar. Durante a parte inicial da aproximação, o piloto que está pilotando estará olhando principalmente para os instrumentos. Mas, à medida que conseguimos contato visual com a pista, e certamente abaixo dos mínimos, estaremos cada vez mais atentos ao exterior, mas ainda monitorando os instrumentos para garantir que tudo esteja certo. Mas quando passarmos sobre a cabeceira, devemos estar olhando para fora e em direção ao final da pista. Se fizermos isso, seremos capazes de usar nossa visão periférica para julgar a velocidade com que a aeronave está descendo e ajustar a atitude da aeronave de acordo, para garantir que pousaremos corretamente. Isso significa que, nesse momento, o piloto que está pilotando não estará monitorando os instrumentos nos segundos finais, antes do pouso, mas o piloto responsável pelo monitoramento estará e deve informar qualquer anomalia que perceber. Sempre buscamos pousar no meio da zona de toque, que é marcada por 2 grandes marcadores brancos, normalmente situados ao lado das luzes PAP, a cerca de 300 metros da cabeceira da pista. Antes e depois dessas marcações, há outras marcações menos largas, indicando onde a zona de toque começa e termina. E se percebermos que, por qualquer motivo, não conseguimos fazer a aeronave pousar dentro da zona de toque, devemos arremeter, pois, do contrário, corremos o risco de não conseguir parar a aeronave. Agora, o Boeing 777 também estava equipado com um sistema de aviso que calculava onde eles estavam sobre a pista. E se esse sistema detectasse que eles haviam sobrevoado 33% ou mais da pista sem tocar o solo, ele emitiria um aviso de pouso longo, o que também significaria uma arremetida obrigatória para os pilotos. Como o comandante iniciou o arredondamento um pouco cedo e sua velocidade estava um pouco alta, a aeronave também começou a arredondar um pouco antes, o que significa que eles estavam usando um pouco mais de pista do que normalmente usariam. Durante o arredondamento, ele elevou suavemente o ângulo de arfagem de 0 para 2,6 graus, reduzindo a razão de descida de 700 para 350 pés por minuto para preparar o pouso. 4 segundos após a cabeceira, a aeronave cruzou o marcador de 300 metros a 25 pés de altitude
e 158 nós. O sistema automático de potência passou do modo velocidade para marcha lenta nesta altitude, mantendo o empuxo em marcha lenta durante o pouso, como previsto. 2 segundos depois, a aeronave estava a 13 pés e a velocidade era de 153 nós. Mas agora, o vento mudou repentinamente de vento de cauda para vento de proa, e quando isso aconteceu, a velocidade indicada começou a aumentar. Provavelmente, foi o wind shear que comentamos antes, mas foi um fenômeno sutil, insuficiente para acionar os avisos a bordo. Além disso, os sistemas estavam inibidos, porque a aeronave estava abaixo de 50 pés. O comandante reagiu a essa mudança repentina de vento, aplicando um pouco de aileron direito para compensar uma leve rolagem induzida pelo vento, e murmurou térmicas, ao que o copiloto respondeu: confere. A aeronave agora pairava a cerca de 2 pés acima da pista, com uma velocidade de 165 nós, devido ao aumento repentino do vento de proa, mas não estava descendo. Quando isso acontece, nós pilotos dizemos que a aeronave está flutuando, e considerando a alta velocidade com que a aeronave ainda estava, eles estavam consumindo rapidamente uma grande parte da pista. O comandante percebeu e tentou corrigir, empurrando suavemente o nariz da aeronave para baixo algumas vezes, mas isso não funcionou. O que aconteceu, porém, foi que quando o comandante compensou o vento com o aileron direito, o trem de pouso principal direito tocou momentaneamente a pista. Os interruptores de peso nas rodas e o sensor de inclinação daquele trem de pouso detectaram isso. Quando isso aconteceu, o freio aerodinâmico se estendeu parcialmente por uma fração de segundo, até que o trem de pouso voltou a ficar no ar e se inclinou novamente, fazendo com que o freio aerodinâmico voltasse para a posição armada. Nos 6 segundos seguintes, os 2 trens principais indicaram toque na pista e o freio aerodinâmico foi parcialmente ativado 2 vezes, mas os pilotos, focados avaliando o pouso do lado de fora, não perceberam isso, enquanto o pouso se prolongava. O fato de não perceberem os toques mostrava que ambos os pilotos achavam que a aeronave ainda estava totalmente no ar, algo crucial para o que vem a seguir. Eles já haviam sobrevoado mais de 1000 metros da pista, e o comandante avaliou que não conseguiria mais pousar com segurança dentro da zona de toque. Por isso, ele decidiu arremeter, pressionou os botões toga, anunciou a manobra e elevou suavemente o nariz da aeronave para iniciar a subida. Ele sabia que estava perto do solo e cuidou para evitar toque de cauda. Isso deve ter tomado sua atenção e a carga de trabalho aumentou rápido nesse período. O problema foi que, ao pressionar os botões toga, o sistema automático de potência não foi ativado. O sistema automático de potência foi inibido porque a aeronave detectou que estava abaixo de 2 pés por mais de 3 segundos, ou no solo, exatamente como foi projetado para fazer. Isso indicava que o empuxo seguia em marcha lenta, como mostrado nos indicadores de modo de voo à frente dos pilotos. O comandante manteve a mão direita na alavanca de empuxo, mas curiosamente ele não percebeu que o empuxo não estava aumentando. Como já discutido, o treinamento dele o fez confiar que o sistema automático de potência ajustaria o empuxo de arremetida nessas circunstâncias, e devido à carga de trabalho e ao foco em evitar um toque de cauda, ele não percebeu que as manetes de potência não estavam se movendo. Logo após iniciarem a arremetida, os pilotos ouviram o aviso de pouso longo na cabine, o que confirmou que estavam agindo corretamente. O comandante ergueu o nariz da aeronave para cerca de 7,5 graus e pediu flaps 20. O copiloto reagiu imediatamente e selecionou os flaps para a posição 20, e isso foi feito em 2,5 segundos após o comando do comandante. A aeronave subiu e a 47 pés, o copiloto anunciou subida positiva para o comandante recolher o trem de pouso, seguindo os procedimentos normais. A velocidade era de 153 nós e diminuía enquanto o comandante ordenou recolher o trem de pouso. Todas essas etapas ocorreram rapidamente, mostrando uma manobra bem treinada. Porém, ambos os pilotos esqueceram a etapa crucial de verificar o empuxo de arremetida, provavelmente por confiança excessiva no sistema de controle automático de potência e falta de monitoramento do FMA e dos sistemas. A aeronave continuou subindo além de 70 pés
com a velocidade agora em 135 nós, bem abaixo da velocidade segura de aproximação e com a ausência de qualquer empuxo dos motores, ainda estava desacelerando rapidamente. Nesse momento, o controlador de torre viu a aeronave arfando e decidiu chamá-los e emitir uma alteração na altitude de arremetida de 3.000 pés para 4.000 pés. Essa instrução foi repetida pelo copiloto, que também ajustou a altitude no painel de controle de modo, provavelmente distraindo ainda mais ele e o comandante da situação crítica em que se encontravam. 2 segundos depois, a aeronave atingiu sua altitude máxima de 85 pés. A velocidade era insuficiente para manter a aeronave subindo, ainda mais com o arrasto das portas do trem de pouso abertas para facilitar seu recolhimento. A velocidade era de 100 nós. Ao notar a baixa velocidade, o comandante presumiu que haviam entrado em uma wind shear. Ele gritou, "Wind shear! Toga!" E ao mesmo tempo soou o primeiro aviso do GPWS. Não desça! Foi ouvido no cockpit. O comandante finalmente empurrou totalmente para a frente as alavancas de potência e pressionou os botões toga pela segunda vez. Provavelmente, foi aí que ele percebeu que as alavancas de potência ainda estavam na posição de marcha lenta. A aeronave reagiu como projetado e os motores começaram a acelerar. Mas os 2 enormes Rolls-Royce Trent 800 levam até 6 segundos para sair da marcha lenta e atingir potência máxima. E esse era um tempo que eles já não tinham mais. A aeronave iniciou descida de 800 pés por minuto, enquanto o copiloto alertava. Verifique a velocidade, seguido de aviso verbal. Baixa velocidade. E não desça. Aviso da aeronave. A velocidade agora era de 128 nós, e o comandante aumentou a atitude de arfagem para 9,2 graus para tentar ganhar um pouco de altitude e evitar o agora inevitável acidente. Às 8 horas, 37 minutos e 38 segundos, 18 segundos após iniciar a arremetida e 3 segundos após os motores em empuxo máximo, a aeronave caiu na pista 12 esquerda em Dubai. Primeiro, a traseira da fuselagem tocou o solo, seguida pelo trem de pouso principal parcialmente recolhido e o motor direito. Isso fez o motor se separar da aeronave, iniciando um incêndio no pilone do motor direito, sob o esquerdo e no compartimento do trem de pouso. A aeronave derrapou pela pista, girando lentamente no sentido horário para a direita, até parar a cerca de 70 metros à direita da linha central da pista, voltada para aproximadamente 250 graus. Mas essa história ainda não acabou. Às 9 horas, 39 minutos e 4 segundos, o comandante transmitiu um chamado Mayday para a torre, informando que estavam evacuando a aeronave. Cerca de 1 minuto depois, os pilotos conseguiram localizar a checklist de evacuação, que havia sido lançada ao chão da cabine durante o impacto, e começaram a seguir os itens. Na parte de trás, um completo pandemônio já havia, compreensivelmente, se instaurado. Uma fumaça densa invadiu a cabine pelo poço do trem de pouso, criando uma barreira entre a frente e a traseira da aeronave. Os passageiros começaram a sair de seus assentos imediatamente quando a aeronave parou, e, infelizmente, a maioria deles também começou a pegar suas bagagens de mão para levá-las consigo. Isso causou um atraso significativo no processo de evacuação. A tripulação de cabine fazia um trabalho heróico ao se comunicar, pedir aos passageiros que deixassem seus pertences e gerenciar a evacuação. Eles abriram as saídas de emergência, mas os ventos fortes levaram vários escorregadeiras para o lado da aeronave, tornando-os inutilizáveis. Outros escorregadeiras também foram danificados no acidente e ficaram inutilizáveis. Sempre que uma nova escorregadeira era considerada inutilizável, a tripulação precisava bloquear aquela saída e direcionar os passageiros para a próxima. Um verdadeiro esforço hercúleo, dadas as circunstâncias de fumaça, calor e pânico. A tripulação de cabine fez um trabalho excelente e o treinamento, comunicação e trabalho em equipe provavelmente salvaram muitas vidas. Fora da aeronave, bombeiros já haviam chegado ao local e começado a combater o incêndio. O combate ao incêndio e o resgate foram desorganizados e vários bombeiros sofreram com o calor intenso e a alta carga de trabalho,
atuando em temperaturas de quase 50 graus. Agora, como ex-bombeiro de aeroporto, eu definitivamente entendo isso, considerando a quantidade de equipamentos e roupas que eles estavam usando. 9 minutos e 40 segundos após a parada total da aeronave, os 100 quilos de combustível restantes no tanque central explodiram devido ao calor do incêndio. Isso fez um grande pedaço do revestimento da parte superior da asa direita se soltar e, infelizmente, matar um bombeiro próximo. Esse bombeiro foi a única vítima fatal do acidente, pois todos os passageiros e tripulantes escaparam. Após a explosão do tanque central, restaram apenas o comandante e um comissário sênior a bordo, ambos com equipamentos portáteis de respiração, vasculhando a aeronave para garantir que nenhum passageiro ficasse para trás. Quando o tanque explodiu, levantou o piso da cabine e iniciou um grande incêndio, obrigando o comandante e comissário a pularem por uma saída dianteira para uma escorregadeira desprendida abaixo. 21 passageiros, um piloto e 6 comissários sofreram ferimentos leves, e 4 comissários ficaram gravemente feridos neste acidente. A investigação começou de imediato, e os gravadores de voo e de voz do cockpit foram recuperados dos destroços. Esses, junto aos depoimentos de pilotos, comissários, passageiros e controladores de tráfego aéreo, logo esclareceram o que havia ocorrido. O acidente ocorreu porque a arremetida foi feita até 3 segundos antes do impacto, com as alavancas de empuxo e motores em marcha lenta. A falta de empuxo impediu a aeronave de subir, fazendo-a retornar à pista. Os pilotos não notaram que os interruptores toga estavam inibidos, pois desconheciam que o trem de pouso principal tocara a pista e confiaram totalmente no sistema automático de potência para ajustar o empuxo de arremetida. De acordo com o treinamento que eles haviam recebido, este é um ótimo exemplo de como o treinamento de pilotos, procedimentos operacionais e personalidade do piloto revelam deficiências. É fácil culpar apenas os pilotos por serem dependentes da linha magenta em um acidente assim, mas isso ignora outros fatores importantes que contribuíram para o ocorrido. Porque a investigação também afirmou que a dependência dos pilotos na automação e a falta de treinamento em arremetidas próximas à superfície da pista, com os interruptores toga inibidos, afetaram significativamente o desempenho dos pilotos. Isso foi muito diferente de como eles haviam sido treinados e de como se esperava que o sistema reagisse. Os pilotos não monitoraram as mudanças do FMA durante a arremetida, em parte porque a empresa não exigia que essas mudanças fossem anunciadas abaixo de 200 pés, e não havia chamadas associadas às mudanças do FMA nos manuais da empresa para essa fase do voo. Não havia aviso no cockpit de que os botões toga estavam inibidos quando o comandante os acionou, e a política do operador de usar o autothrottle em todas as fases do voo não considerava as ações necessárias dos pilotos caso o autothrottle estivesse armado, mas inibido após o toque. Tudo isso ocorreu simultaneamente durante um trecho do voo de alta carga de trabalho, que durou segundos e resultou no acidente. A companhia aérea recebeu recomendações sobre treinamento de voo e CRM para aprimorar o monitoramento e evitar pressa em procedimentos críticos. Foram enviadas recomendações à Boeing para avaliar sistemas de aviso de configuração mais eficientes e detecção positiva de cisalhamento do vento durante o arredondamento. Destacou-se também o deslocamento das escorregadeiras das saídas de emergência, algo que já vimos em outro acidente comentado aqui no canal. Recomendou-se ao CTA avaliar qual seria o primeiro momento adequado para contatar uma aeronave durante a arremetida, evitando contato ou alteração do procedimento de aproximação perdida, salvo se indispensável. Como você pode ver, sempre há mais de um elo em uma cadeia que leva a um acidente grave como este. Essas investigações de acidentes são feitas com apenas um objetivo em mente: aumentar a segurança. Isso envolve entender toda a história e corrigir partes do sistema que precisem de ajustes, sem apenas culpar e seguir em frente. Acredito que todos deveríamos aprender e aplicar isso em várias situações de nossas vidas. Agora, assista a este vídeo a seguir, que é uma história realmente interessante, ou confira esta playlist.
Eu realmente agradeço toda a ajuda e apoio que estou recebendo da minha maravilhosa equipe do Patreon. E se você quiser fazer parte disso, use o link na descrição abaixo, ou você também pode apoiar o canal comprando alguns produtos. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!